Bom dia, boa tarde ou boa noite, quem que fala é Josimar Carlos, começando mais um Degustando Séries, hoje aqui finalmente para a gente dar um desfecho à segunda temporada de Doctor Who. A gente não fez semana passada, pulamos um episódio, hoje a gente vai finalizar com os 3 últimos episódios, 6, 7 e 8, que acaba dando uma certa coincidência, que apesar dos 6, os 7 e 8 eles basicamente são ali a continuação da história, então dá certo a gente falar sobre eles aqui. E é claro que se tem o final de Doctor Who desde o começo comigo, está ele aqui, o nosso querido Luiz Eduardo. Salve, rapaziada, boa tarde, bom dia, boa noite. Aí tem muita coisa pra falar hoje, né? São 3 episódios gigantescos. Exato, a gente vai focar mais no 7 e no 8, somente por ser essa história contínua, mas no início a gente vai dar uma passada pelo episódio 6, falar um pouquinho sobre ele, o que a gente achou do episódio em si, para depois a gente vai pegar e já falar do desfecho e, né, dos 2 últimos episódios ao mesmo tempo. Antes, é claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais para mais conteúdo, @multiverso.dageek, bastante coisa saindo. Estamos aí, como dito semana passada, voltando. Cine Geek voltou, Degustando já finalizou The Last of Us, agora estamos finalizando Doctor Who, logo novas séries começam a surgir no Degustando, tem algumas séries aí até o final do ano que a gente vai falar, algumas é modéstia, né, que tem algumas bastante aí chegando aos poucos, e é claro, logo Passando de Nível tá de volta, Subarashi, se tudo der certo, nossos outros 2 novos podcasts, pra gente fechar, como dito, 6 podcasts aqui no Podverso da Geek. Então nos sigam, Podverso da Geek no seu agregador favorito de áudio, para você escutar, além do Degustando, nossos outros podcasts. Dito isso, manda a vinheta. Degustando séries. Quem ficou aqui, aquele nosso recadinho padrão de início, sabe que tem spoiler, principalmente porque estamos falando do final da segunda temporada, mas se você segue, né, a página oficial do Doctor Who e não viu o episódio final, desculpa, mas um dia depois você já tomou talvez os maiores spoilers de todos, assim, então fica tranquilo. Hoje em dia as próprias distribuidoras, os próprios streamings, eles já estão dando spoiler em um dia. Fazem esse serviço pra você. Eles estão fazendo serviço, então eu acho um pouco errado, mas fazer o que, né? É o jeito deles de soltar um marketing, alguma coisa. Acho que pelo menos uma semana eles deviam esperar, mas eles estão fazendo o que a internet faz. Um dia depois do episódio eles já estão botando vídeo, um monte de coisa. E são vídeos do final, né? Tem um momento final que a gente vai deixar pra falar no final, né? A piadinha aqui. Justo. Mas ele tá lá já, entendeu? Em um dia ele já tava no Insta oficial do Doctor Who lá da BBC. Então, se você não assistiu e do nada apareceu lá no seu feed, você toma um spoiler gigantesco. Então vamos falar primeiro sobre o episódio 6, que, querendo ou não, é meio que o episódio separado, né? Do 7 e do 8. Separado entre aspas, porque ele tem sim uma história separada, só que o final do episódio, quase uma espécie de pós-crédito, né? Ele meio que já indica pra você, né? O que ele revela, né? Uma certa personagem, quem ela é, para preparar você para os 2 últimos. Mas antes de a gente chegar nisso, que isso vai ligar com os episódios finais. O episódio 6, o Festival Interestelar da Canção, é um episódio que basicamente tem o doutor ali novamente tentando salvar, né, levar a Belinda de volta para a Terra, e eles acabam parando nesse lugar que é quase tipo aquele Eurovision, né? O festival tipo uma famoso. Estação espacial, né? Isso, e ele meio que faz uma homenagem àquele Eurovision, né? Que é aquele festival famoso que tem lá na Europa, lá. Inclusive tem um filme da Netflix que tira pelo com isso, né? Que tem esse festival lá dentro, lá, o Eurovision. Essa ideia no consumo Netflix.
Aí eu consumo em partes. Algumas Sou pobre. coisas eu. Ah, não, pobre é todo mundo. Se a gente for ter todos os streams hoje em dia, é 500 conto. Pra você ter tudo. Entendeu? Mais caro que a TV paga de Cara que a TV 15 anos, paga, exatamente. 15 anos atrás. Entendeu? É muito Sky, mais tá caro. ligado? É isso mesmo, cara. Aquele que você tinha um pacotão de cento e poucos reais. Pega o preço dos streams hoje em dia aí. Pra você ter todos. Você tá perdido, mano. Esse episódio eu gostei. Eu achei um episódio bem divertido, assim. Ele tem as suas doses de emoção, né? Ele meio que foca nesse festival, mas ele foca ao mesmo tempo numa raça. Que eu vou dizer pra você que eu não sei se essa raça já apareceu em algum outro momento de Doctor Who, que são os Hellion. Que basicamente o planeta deles foi todo dizimado, só que distorceram, né? Distorceram do porquê o planeta foi dizimado. E aí a gente tem um casal que ele toma conta desse festival e basicamente se vingar ali do que Do fizeram rolê, com, né? que fizeram com o seu República, né? planeta. Eu Exato. achei a pegada meio Star Wars, eu acho. Mas ok. É o meio Star Wars com uma pitada de quinto elemento, né? Exatamente. A parte das cantorias lá é uma parada meio elemento, assim. Eu só achei o plot desse episódio meio fraco, tá ligado? Mas o episódio é Sim. muito bom. Exato, eu gostei do episódio, acho que tem coisas bem interessantes ali. Aquela alien lá, né? Não sei se esse é o plot que você tá falando, o plot twist. Da Você Cora. descobre que a Cora, a grande cantora que eles têm ali, ela é uma alien. Que pra mim, quando a raça começou a aparecer e a forma como a menina olhava pra ela na tela e o corte do cabelo dela, pra mim, na hora eu já pesquei que ela era ela da raça. Então, esse plot foi muito fraco, muito fraco. Desde a hora que ela aparece, tá ligado? Você já sabe que. Você já sabe, não tem como, tipo, não Ela conseguiram é, disfarçar, né? Eles não conseguiram Exatamente. disfarçar. Mas o episódio em si é legal, né? Ele é divertido. Ele tem as doses de Na hora que emoção. acontece o rolê todo lá, você fica, puta merda, fudeu, tá ligado? Eu fiquei mais preocupado com a tarde do que com o doutor, mas A tarde tudo bem. dele nunca vai embora. Entendeu? Que eu não sei, né? Eu não sei, né? Eu nunca vi ela sumindo, tá ligado? Mas pra mim, sabe o que se resume esse episódio? Pra mim, cara, se resume a Dagadu. Dagadu, lá, 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 lá. Que eles... Aqueles bichinhos, cara, eles aparecem 5 segundos, tá ligado? Quando eles começam a cantar. Aí do nada, velho, eles liberaram a música inteira na internet, a BBC. Eu acho que eu até mandei pro Luiz no Instagram, se eu não me engano. E a música inteira, só que a música inteira, assim, é isso, entendeu? É o Dagadu lá lá lá. Não tem mais nada, entendeu? E é uma parada muito whatever, porque não, sabe, tipo, não tem nada a ver, tá ligado? Cara, aquele bagulho parece uns patapum, tá ligado? Não, e é um negócio viciante, cara, que se ele durasse 10 minutos, você tava lá assistindo eles cantando a mesma que coisa. no Nyan Cat da época, né? Os caras ficavam ouvindo 10 horas de Nyan Cat, aquele gato maldito. Exato, Lá cara. dava pra ouvir aquele bagulho, velho. Mas basicamente assim, o que a gente tem? A gente contou todo o plot aqui desse episódio, tudo que acontece. Aquela virada do doutor de ele conseguir. Porque eles jogam todo mundo pro espaço, né? Meio que congelam todo mundo. Aí tem um ponto muito importante que eu até comentei. Eu assisti esse episódio ontem e assisti os 2 últimos hoje. Eu até comentei com a Marcela, acho que foi eu não lembro se foi na primeira temporada ou foi no especial, que ele acho que foi no especial, que ele é aquela mulher ruiva que aparece no especial viajando, que eles caem na árvore e a maçã cai na cabeça do Newton, né? Uhum. E aí ele fala, não, você não vai entender a gravidade disso. Aí ele fica, putz, preciso do nome disso, gravidade, ele olha pra maçã dele, mavidade, tudo pra eles agora é mavidade, né? Ah não, eu criei um campo de mavidade lá fora, lá tatuado. Caralho, que da hora. Ele cria pra que as pessoas não saíssem ali, né? Elas ficam congeladas ali, isso, ele consegue fechar aquele campo e eles não morrem e tal. Mas o mavidade foi sensacional, velho. 2 pontos, tá? Que a gente tira desse episódio. O episódio é um episódio divertido, mas 2 pontos. Primeiro, eu não sei se na hora você conseguiu captar, mas eu acho que sim, talvez. É a neta dele aparecendo e ela salva ele. Ela aparece num outro episódio, no primeiro episódio também. Não é aquele que ele pisa na mina lá, não dá uns flash dela também ou não? Tô viajando.
Então, na minha cabeça, sim. Mas eu procurei e eu não achei. Tipo, eu não revi o episódio e eu não achei. Mas na minha cabeça é a segunda aparição dela. Eu tô igual você. Só que eu não sei confirmar se eu é, já cara. vi já, mano. Eu tenho É. certeza que é. Eu não sei Mas confirmar se é, qual tá ligado? episódio que era, eu não lembro, tá ligado? Eu sei que ela aparece. É. Só que daí, antes de a gente chegar no episódio final, mas né, não falando muito sobre ele, mas já pegando assim. Por quê? Por que que É ela aquela aparece? véia. Por que que ela aparece, tá ligado? Pra mim é tipo um fanservice que. Cara, além de salvar ele, não teve outro propósito. Porque eu achei que ia ter alguma coisa lá no final. Não, mas Alguma aí coisa em nessa relação a ela. temporada não teve, né? Mas pode ser que na Então, né, velho? próxima. Até porque, Ah. tipo, é vó dele, só que, tipo, né? Independente de se mudar ou É não, continua sendo vó, né? Não, É é neta, a né? filha, Perdão, falei é errado. a neta dele, é a neta dele. Porque ele abandona ela, né? Ele abandona ela, então ele fica com isso. E ela, inclusive, ela é meio que o jeito que ela fala, né? Então, tipo, ele nunca voltou, ele abandona ela. Né? Exatamente. Esse doutor, ele meio que entra na tarde, ela tá lá, e ele só vai conversando com ela e falando que pra ela viver a vida dela e tal, né? Que ela Boa. nunca vai ter meio que um futuro junto com ele e tal, e ele abandona ela, ele vai pro espaço e deixa ela na Terra. Então, tipo, ele nunca mais volta, ele nunca mais reencontra com ela em nada, assim, seja no clássico ou seja na nova geração. Vamos pra gente não se bagunçar aqui, porque a gente vai falar muito sobre isso quando chegar nos últimos episódios em referência ao Doctor Who clássico aqui. Quando a gente chegar nos dois últimos. Vamos falar primeira, segunda e terceira geração. Primeira geração é o classicão, dos anos 60 aos anos 80. Segunda geração é quando a série ressurgiu, de 2005 até a Judy, né? A 13ª Doutora. E aí a terceira geração a gente pega agora, né, a partir da Disney, né, que são os especiais 60 anos e agora essas duas temporadas com esse doutor. Só pra gente se situar aqui, porque a gente vai falar, querendo ou não, bastante de coisa clássica aqui. Mas beleza, vamos ver se mais pra frente eles vão usar a neta dele, porque se não usarem, não fizerem mais nada, pra mim ficou extremamente perdido. Assim. Na temporada ele tá perdido, não sei se vai ter algum futuro, mas na temporada tá extremamente perdido. Não. É um Fica fanservice. aquela ponta solta, né? Não, pra mim é extremamente solto. E o segundo ponto, que é o ponto que liga a tudo, eles salvam todo mundo. E que cansaço, né, cara? Eles fizeram aquilo todo. Quantas pessoas eram? Não sei quantas mil? Não lembro agora. Era 100 mil pessoas, eu acho que tinha lá. Então, e eles fizeram aquilo, velho, com as 100 mil pessoas. Pegando, Sai a pessoa da cápsula, vem cá, passa no médico. E ele pega uma lá, daí ele fala, ó, agora você tem que repetir isso aqui, vai 100 mil vezes. Sim, velho. Aí, beleza, eles fazem tudo e whatever, né? A última, quem sai, é óbvio, é a Mr. Flood. E aí a gente descobre... Eu meio que já tinha cantado essa teoria antes, meio que corrigindo assim, tipo, quando a gente gravou o último podcast do Doctor Who, esse episódio já tinha saído, só que a gente não assistiu. Então eu falei lá sobre a teoria da Rani, e eu não sei que meio que sem querer eu me dei um spoiler, né? Porque como o episódio já tinha saído e as pessoas estavam falando da teoria da Rani, a teoria estava sendo falada depois do episódio 6, né? Só que como eu não assisti, nem o Luiz, sem querer eu dou um spoiler pra gente mesmo. Então a gente descobre que ela é a Rani e ela faz uma essa palavra é muito difícil pra mim. Bi-regeneração, igual o doutor fez lá com o 14º doutor no especial. E elas meio se dividem, então basicamente fica a Mr. Flood e a Rani. Mas as duas são a Rani. A mesma Só que pessoa. isso, Uma é ela mais se velha, é de tempos diferentes, né? Exato. Que a Rani, como eu já falei, veio lá da era clássica. Se eu não me engano, acho que é anos... Eu não lembro se ela apareceu nos anos 70, mas eu sei que ela aparece nos anos 80. Se eu não me engano agora com o 6º e com o 7º doutor. E ela meio que fica viajando com eles também. E eles têm essa relação de amor e ódio, que é o que a gente meio que vê aqui se repetindo também. Ela é uma senhora do tempo assim como ele, ela é meio renegada, e eles ficam viajando juntos por um tempo lá na era clássica. Então eles trazem mais uma coisa da geração, da primeira geração aqui pra gente. E aí somos guiados para os dois últimos episódios, episódios 7 e 8,
E o episódio 7, basicamente, ele inteiro, eu não sei, o Luiz, quando ele assistiu os dois em seguida, né? Eu assisti 7, um é. e, 7. tipo, esperei uma semana, né? Pra ver o 8º. Por esperar uma semana, quando eu vi o 7, quando ele acaba, eu fiquei com aquele sentimento de cortar o clímax, sabe? Porque o episódio inteiro, pra mim, é aquele famoso vem aí. Porque o episódio inteiro, ele é confuso, extremamente confuso, o 7. Uhum. E aí ele vai meio que cantando as coisas, ele só vai jogando pergunta na sua cabeça e ele não responde nada. E lá no final, ele também não responde nada. Ele te prepara pro último episódio, que é Ele quando... acaba e te deixa com mais perguntas. Exato. Como você viu os dois juntos, talvez você não ficou com esse sentimento, eu acho. Mas Não, eu sabia que fiquei. já tinha outro pra assistir, tá ligado? Então. Aí eu assisti e já fui direto. Eu fiquei meio frustrado com o 7, assim, por causa disso. Porque pra mim ele é meio que incompleto, sabe? Beleza, eu entendo que ele é o penúltimo, né? Mas... foi igual a primeira temporada, né? Os dois últimos episódios da primeira temporada, um é continuação do outro, apesar de Doctor Who não ter muito isso, né? Cada episódio ser um negócio diferente do outro. Mas os dois últimos da primeira temporada também foram. Tipo, acabou lá e depois tipo, só continua o outro. Mas aí o diferencial, eu acho que esse da primeira temporada é que o episódio 7, apesar de ser meio que uma continuação, ele ao mesmo tempo ele funcionava sozinho, né? Da primeira temporada. Você só teria que assistir o 8º pra você concluir, né? Sim, E não mas se você ter a assistir ele resposta. sozinho, você aproveitava o episódio, tirava todas as informações que eram necessárias, mas você ainda aproveitava o episódio. Aqui o meu sentimento foi isso, tipo, que parece que ele só tá te preparando, na hora que chega, pum, espera aí que tudo vai ser resolvido lá no final. Lá. Então, eu fiquei meio frustrado por causa disso. Né, porque, tipo, ele é uma grande preparação. Ele é isso, tá ligado? E é um episódio extremamente confuso, porque aqui a gente já vai falar com spoiler, então a gente já vai misturar coisas com o 8. Eles estão basicamente ali num mundo criado por um desejo. Eles não estão no mundo deles, né? Eles não estão no mundo deles. Eles estão no mundo criado pelo Conrad. Aquele cara chato lá, que a gente falou. Ele é do episódio 4, né? 4, que Isso, é o da Ruby. Ele volta pra cá, aquele cara chato que a gente sabia que ele ia voltar, né? Porque no final do próprio episódio a outra lá, o Mr. Fruit, já tira ele já da prisão. Isso. Lá, né? Aí beleza, é uma coisa criada por ele. E aí ela pega um bebê lá de muito tempo atrás, que era o 7º filho. 7º filho do 7º filho. Isso. Que ele basicamente era um deus. Ele é mais um dos deuses do panteão. Ele é o deus do desejo, né? O bebê. Isso, exatamente. Por isso que com o Conrad lá, o Make Conrad cria o mundo dele. Mas eu não entendi por como é que nasce um deus de dois humanos, tá ligado? Mas ok. Porque é por causa da profecia. O 7º filho, né? Do 7º filho. Beleza, e daí, velho? Do nada. Né? Mas beleza. O Harry Potter lá, aquele que não deve ser nomeado, tá ligado? Tá tranquilo, tipo, você é 7º filho do 7º filho e acabou. Entendeu? Nasceu um deus. É isso. É basicamente isso. Só porque eu quis. É esse ponto. E aí eles criam esse mundo de desejo, e nesse mundo cada um vive ali uma sua fantasia, um mundo muito feliz, né? É um mundo extremamente feliz, sendo criado por aquele cara lá, né? Aquele cara cria uma parada de um mundo extremamente feliz, né? Que é o que a Ruby diz pra ele lá no final. Que ele criou um mundo feliz. Que ela não imaginou que ele criaria. Pela forma com que ele mostrou que ele era. Ela não imaginou que ele criaria aquele mundo daquele jeito. Que é um mundo onde todo mundo vive feliz. Então, esse é o ponto. Tem guerra, não tem nada, isso. Tá cada um com cada um seu cantinho, tá ligado? Exato. E eles vivem felizes, o doutor, ele tá ali com o nome de John Smith. John Smith é mais uma referência porque John Smith foi usado pro doutor leis lá da Era Clássica. O doutor já usou o nome de John Smith, várias personificações dele. O David Tennant usou, o Matt Smith usou, lá na Era Clássica alguns também usaram,
que às vezes ele se identificava como John Smith, em vez de ele falar, eu sou o doutor. Daí ele falava, né, eu sou o John Smith. Então aqui eles meio que trazem isso novamente lá do cânone da primeira e da segunda geração do Doctor Who. E todo mundo vive tranquilo, ele tá com a Belinda e eles têm uma filha chamada Pop. Né? Eles têm uma filha. Eles nunca mostraram afeto nenhum nesse tipo de afeto, né? Afeto Do nada, toma a criança. Estamos um casal, entendeu? Do nada somos um casal, mas beleza. Vamos chegar na criança lá pros momentos finais. Mas beleza, tranquilo, tá todo mundo vivendo esse mundo feliz. Só que aí, neste mundo feliz, a gente tem Ruby. Que ela é a única que parece que tem uma consciência de que algo tá errado ali. Algo tá errado, é. Ela vira, acorda, ela fala, tem algo de errado que não está certo. Exato. Aí, beleza. Você faz um mundo de desejos onde as pessoas não podem ter dúvida. Aí tem a parada lá da caneca que cai no meio da mesa. Né? Você tem uma dúvida. Só mostra do meio pro final do episódio, né? Isso. Porque do nada a gente só escuta a caneca quebrando. Pronto. Porque tem hora que você nem vê a caneca, né? No começo do episódio você não vê a caneca, você só escuta. Você só escuta ela quebrar. Você acha que alguém esbarrou mesmo na caneca, tudo. Até lá depois o doutor descobrir a parada e mostrar a caneca vazia. Na verdade, na segunda parte que quebra a caneca, você já descobre que, tipo, não tem ninguém quebrando a caneca, então é uma coisa de errado. É a primeira vez que te apresenta a caneca caindo, tá ele e a Belinda lá na casa deles e tal, e meio que dá a entender que é a Pop que derruba a caneca. Só que se parar pra prestar muito bem atenção, ela tá bem longe da caneca. E ela tá naquela cadeirinha que tem tipo uma mesinha na frente, assim, sabe? Então, tipo, não tem como a criança ir lá e derrubar a caneca do nada. Assim. Não tem. E aí, beleza. Até aí, ok, a gente releva. Pô, aconteceu alguma coisa ali, beleza, né? A caneca quebrou. Na segunda, é na hora que o doutor chega lá na onde é a Unity, né? E aí ele senta do lado do carinha lá, que é o guarda-costa lá da... Esqueci o nome dela, da Kate. Da Kate. E aí ele fala, não, ela gosta de... Como é que é? Comida japonesa, alguma coisa assim? E aí, tipo, ele fala, pô, mas tem certeza, sabe? Devia chamar ela pra sair e tal, isso aqui. Daí ele fala, mas você é um homem bonito. Daí o cara fica, pô, mas você é homem, isso aqui, como é que você é homem? Ele acha que eu tô bonito. Aí, tipo, mano, não tem ninguém ali, a caneca, plá, no chão. Daí você fala, tem coisa de errada aí esse negócio. Tipo, cada vez que existe uma dúvida, aí um dos pontos que eu acho que é meio falho ali é você cria um mundo de desejos onde não pode ter dúvidas. Aí tá o Conrad lendo a história do doutor 24 horas por dia, né? Então, tipo, nada, você não ia citar nada. Apesar que a Rani, ela meio que quer isso, né? Ela quer que o doutor descubra sozinho. Porque quando ele descobre sozinho ali, vai gerar dúvida, na realidade, a dúvida pra eles ali, quando ela é gerada, ela não é algo ruim, né? Tipo, ela é uma forma de fazer com que aquele mundo, ele continue existindo, mas ao mesmo tempo a dúvida alimenta outra coisa, né? Então, que faz você, tipo, ter aquele negócio de romper o tecido temporal lá, pra ela conseguir ver o ômega lá, né? Que é o que a Rani quer fazer. A gente descobre isso lá mais pra frente. Que a Rani, ela quer trazer o ômega de volta. Tá? Ômega é mais uma das coisas de Doctor Who que vem lá da primeira geração. Eu não sei se quando eles falaram de ômega, o Luiz estava assistindo e ele falou, what? Quem é ômega? Que porra é essa? Que ele, ao contrário da primeira temporada, né? Que eles invocaram o deus da morte lá no último episódio lá. Isso aí pelo menos eles explicaram, né? Apareceu ali no 7º episódio e falou, não, ômega lá, tal, pá, não sei o que. O primeiro, o Senhor do Tempo, o mais tirano e assassino e biriri bororó. Eu fiquei, pô, beleza. Ok. Tem. É porque assim, como essa terceira geração, ela basicamente, por causa, né, da parceria com a Disney, e ela tá pegando um outro público que às vezes não viu nada de Doctor Who, né, como o próprio Luiz aqui, do especial de 60 anos anterior, ele não viu nada. Eu comecei a assistir na onde era o David Tennant, né? Isso, que era segunda, né? Segunda aparição dele, o 14º. Isso. E aí, o que eles fazem? Eles trazem coisas dessa da era clássica, né, da primeira geração, só que eles explicam. Porque eles sabem que se do nada eles jogam um ômega lá,
e não fala, tipo, não explica pra você, tipo, ela quer trazer de volta o Ômega. Aí o doutor, não, mas você não pode trazer ele. Aí você que tá assistindo e que não viu, tá, mas quem que é Ômega, velho? Fica, mas qual que é da fita? Que tá Aí ele, acontecendo? né, tipo, é autoexplicativo. Pra quem já conhece um pouco de Doctor Who, fica meio expositivo. A todo momento eles explicarem as coisas, mas igual eu falei, eu entendo porque essa geração pós-Disney, a intenção deles é pegar um público maior. Então, querendo ou não, Novo, né? exato, tem que ter essas explicações. Fica um Que não pouco adianta os expositivo caras demais, mas. chega lá, tacar o negócio na tua cara e, tipo, Exato, quem exato. assistiu sabe, quem não assistiu. É o famoso quem sabe, sabe, quem não sabe se vira, tá ligado? Sim, porque eles sabem que se eles fazem isso, pô, vai perder a A audiência. galera vai dropar, exatamente. Então. Que daí o Eles fazem hoje em isso. dia, ainda o pessoal não quer perder esse tempo de, tipo, ter que ir lá na internet procurar, tipo, Dr. Isso. Who Ômega, daí vai aparecer episódio lá de 1900 e terceira criança, ou vai Sim. aparecer um puta de um textão na Wikipédia, tá ligado? Exato. Aí, A própria Kate fala, né? Que o pai dela enfrentou o Ômega, isso lá no episódio final já. Porque o Ômega ele surge pela primeira vez lá nos anos 70, eu não vou lembrar a data agora, num especial que juntou os 3 primeiros doutores, né? O especial se chamava Os Três Doutores e ele junta os 3. E aí é que o Ômega aparece e eles contam toda a história dele, de ser o primeiro, né, Senhor do Tempo, ele meio que criou o Gallifrey e tal. Então eles fazem todo esse processo. Então o plano dela é trazer o Ômega de volta, então ela precisa fazer isso tudo. E aí, né, durante todo esse processo, o doutor ele consegue quebrar essa realidade e fazer com que todo mundo enxergue e as pessoas vão voltando ao normal. Tanto que a gente vê que do nada... O doutor não. A Anitta. A Anitta, exatamente. O doutor fez Que é bosta. outro ponto que, tipo... Whatever, tá ligado? Beleza. Eu entendo que precisava quebrar, né? Aquela realidade precisava quebrar. Mas, tipo, a Anitta surgiu do nada, né, velho? Tipo, E do nada. com a chave mestra ainda, né? Do nada. A chave mestra, grávida, não sei das quantas. Bonita. Aí meio que pra corrigir, porque assim, você pega e fala, na hora que ela aparece, salva ele, porque no o episódio 7 acaba com ele caindo lá de cima, né? A Rani, ela faz lá o negócio com a chave que ela também tem, então ela solta meio que a varandinha, vamos chamar de varandinha, onde o doutor tá, e ele vai caindo lá de cima, e quem salva ele é a Anitta, né? Faz a do porta nada lá. brota a porta na porta. E ele aborda da porta. Só E a vai, Anitta tá ligado? salva ele. Aí você que tá assistindo fala, beleza, mas como é que a Anitta chegou aí, tá ligado? Como é que a Anitta sabe de tudo? E a história vai passando, é ela que consegue fazer quebrar a realidade, ela vai abrindo a porta em vários momentos ali, em vários locais da Unity, ela vai quebrando a realidade, todo mundo vai enxergando, tanto que a gente vê que aquele estabelecimento, cada vez que ela abre a porta, ele vai tomando a forma da Unity, né? Ele vai retomando a forma que era anterior. Quebra as caixas e sai o robozinho do Power Rangers. Isso, isso mesmo. Aí lá no final, pra dar uma justificativa, não é no final, é quase pro final, né? Meio que pra dar uma justificativa, eles mostram que ela já tava atrás do doutor há muito tempo e mostra ela abrindo a porta e até encontrando outras versões do doutor. Aí ela encontra lá a versão clássica, né? Eles tiveram meio que um romance ali, né? Naquele tempo que ele passou lá no um ano, né? E tudo mais, eles ficaram um ano junto, né, velho? Até ele chegar naquele plot dele descobrir que é ele mesmo que fez o bagulho tudo. Beleza, a gente até releva, né? Essa resposta aí. Que a mulher ficou obcecada pelo doutor, procurando tudo ele, e de repente ela acaba parando nesse plot twist doido aí do mundo dos DGs de lá. E beleza, a gente releva isso, né? A gente releva esse ponto. E depois a Anitta some. A Anitta some depois. E ela ainda joga uma, né? Joga uma. Que ela fala. Como que ela fala? A chefia mandou um abraço. Assim. A chefia mandou um abraço, dele ficou olhando assim. Depois eu vejo isso aí. Que é whatever, né? É um momento whatever que eu nem sei se vai voltar mais pra frente, mas eu acho que sim. Em algum modo isso daí vai ser interligado com alguma coisa lá numa próxima temporada, eu não sei. Nesse ponto aí. Mas aí basicamente o que a gente chega aqui? A percepção em relação aos episódios. Eu, Josimar, gostei mais do episódio 8 do que o episódio 7. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem umas falhas que me irritou assim, que é Rani e Ômega. Eles não serviram pra nada.
Mas, tipo, pra nada, velho. A resolução, da forma como que eles desaparecem, é Foi feita muito assim, ó. ridículo. Cara, um piscar de olhos, a parada é feita, tá ligado? E meio que tirou o poder. Porque desde lá, do final do 7, do 7 não, do 6, a gente descobre que é a Run e tal, e depois no comecinho do 7 você já sabe que ela tá planejando as coisas e tal. Pô, vou trazer o Ômega de volta. O Ômega é o cabeça. Meu Deus do céu, o cara tá em outra dimensão, eu vou abrir um portal aqui pro Ômega. E whatever, tá ligado? Sai um dinossauro bizarro de lá de dentro. E aí Só o acontece, osso. ele mata uma das Runny, né? Aí a outra foge, pega o bracelete, né? Que é a Mr. Flood, né? Ela que fica, ela pega o bracelete, some, e aí o doutor faz um esqueminha lá e consegue derrotar o Ômega, assim, tipo, um piscar de olhos, tá ligado? E a ameaça gigantesca que eles mesmos criaram, mano, Foi parece, empurrá-lo em segundos. sabe? Eu achei isso terrível, cara. Terrível, assim, tipo, porque não serviu pra nada. Aí eu tava vendo 1h06 de episódio final. Aí um pouco mais da metade, eles já resolvem todo o plot da segunda temporada. E eu fiquei tipo, gente, tem 20 minutos, o que vai acontecer aqui, irmão? Eles acabaram com o plot todo, um dos maiores plots que eles tinham na mão, que era trazer o Ômega de volta e jogar isso pra uma próxima temporada, sei lá, tá ligado? Pô, o cara consegue fazer Gallifrey em outro lugar e mais Senhores do Tempo aparece. Sabe, ele tinha um plot gigantesco que poderia dar muita coisa pra frente. E eles não souberam Poderia usar. até interligar com a neta dele, né? Exato, de alguma Porque a forma. neta dele sabe? também é senhora do tempo, não é? Ela é uma Senhora do Tempo também. Então. É. Nossa, verdade. Verdade. Não pensei nisso. Sabe, O cara tipo, podia ter fechado essa ponta aí. tinha um plot muito grande na mão, velho, e eles não souberam Não usar. souberam aproveitar. E eu fiquei frustrado com isso, sabe? Fiquei extremamente frustrado porque é você pegar elementos do clássico e parece que usar ele só pra fazer fanservice. Eu tô pegando um público novo, tô trazendo elementos novos, só que eu vou pegar o público aqui, ó, que já assistiu Doctor Who, que já tá familiarizado com tudo, vou jogar uns fanservice aqui, ó. Só que daí, só por jogar, tá ligado? Faz sentido nenhum. Pô, a Rani, se você pensar, ela tá desde o início da temporada desse doutor. Sabe? Ela tá planejando essa parada desde o começo. Ela até fala lá pra Ruby e pra Belinda, sabe? Tipo, que basicamente vocês não sabem o saco que foi ser vizinho de vocês. Entendeu? É basicamente isso que ela fala ali. Então elas estavam planejando toda uma parada, sabe? Gigantesca, que é diluída, assim. Diluída, uma resolução extremamente fraca e não tem peso, sabe? Não tem um peso que teria na temporada, para depois eles resolverem ali uma parada mais emocional, que é os últimos minutos, e antes disso resolver uma outra parada da linha do tempo, que é onde fica confuso o episódio, que é o doutor precisa fazer voltar aqui. Putz, mas tem a Pop. A Pop é minha filha. Do nada, esse negócio eu achei zoado. Eu também acho zoado porque é uma parada de roteiro que surge assim, ó. Beleza, tá ligado? Porque assim, o que eu entendo é, a Pop ela foi plantada ali como sendo a minha filha. Isso foi colocado na minha cabeça, mas exato no momento que eu quebrei a realidade do desejo, essa menina ela foi criada, ela não é minha filha. Entendeu? E eles criam um sentimento por ela como se eles, sabe, tipo, viveram 10 anos ali, viram ela nascer. Beleza, isso foi montado na cabeça deles, mas igual eu falei, na hora que quebrou o negócio do desejo, esse encanto quebrou deles. Sabe, eles não têm mais isso. E eles tomam uma obsessão pela filha que é muito bizarro, entendeu? A Belinda, beleza, a gente consegue entender depois, né, mais pra frente, mas o doutor eu fiquei meio assim, meio jogado, sabe? Meio tipo, beleza, Esse aí que você tá falando da Belinda aí, eu não entendi. Pra mim não fez sentido, não fechou. A conta não bate. O que acontece? São algumas coisas que a gente pode tirar aqui. Ou o doutor, ele criou uma nova linha do tempo, quando ele faz lá a parada da regeneração, ele vê que ele precisa quebrar, né? Ele precisa quebrar aquela realidade depois da Ruby, né? A Ruby nota novamente, ó, a Ruby aqui novamente.
Outro negócio que também não faz sentido é isso. Mano, o doutor é muito mais foda. Ele é o. Desculpa o termo, mas ele é o pica das galáxias, velho. Literalmente. E ele cai num bagulho besta desse. E a Ruby, que é uma mera mortal, tipo, Sim. tá ligado? Ela que tá ali. Não, tem coisa de errada aqui. Passa que. E, tipo, mano, e não é explicado isso também, né? O Não é porquê explicado que ela. o porquê que ela sente tudo diferente. Ela mesma fala isso. Né? Tipo, mas por que que, tipo, só eu consigo saber disso? Porque só eu consegui entender que aquele mundo do desejo estava estranho. Que alguma coisa de errada tinha. E porque só eu agora tô achando estranho. Tô achando tudo estranho. Que não faz sentido o que tá acontecendo aqui. Sabe? Na realidade eu também não entendi essa parte. Aí eles estão lá com a filha, feliz. O doutor meio que consegue lá a Susan. Susan mesmo, né? Susan. Ela cria uma máquina lá que a Belinda fica com a Pop lá dentro, beleza? E ele consegue fazer a realidade lá fora. E ela não some porque basicamente ela foi criada, né? Ela foi criada no mundo do desejo. Então quando ela fica lá dentro, ela sai, beleza, a filha tá aqui, todo mundo feliz. Aí vamos pra nave, vamos conhecer Netuno. E aí quando eles começam a dobrar a roupa, que a roupa vai diminuindo, eu tava assistindo Vai e diminuindo, fiquei, né? que é isso, velho? Eu confesso vendo essa que na hora que aconteceu, que eu percebi que ia diminuindo a roupa e tal, eu escorreu a lágrima, tá ligado? Eu falei, sacanagem com a criança. Lutaram pra cacete pra deixar a criança ali. Aí do nada a criança vai sumindo e virou um pano e sumiu o pano. Eu E falei, a cena é bem aí feita, né, mano? A cena é bem porra, feita. muito. Porque no começo você não vai percebendo que tá diminuindo, tá ligado? É só Não, depois que nada, começa a velho. mostrar a cara da Ruby, a Ruby assim, tá ligado? Aí você fala, mano, tem coisa de errada. Aí você começa a perceber que tá falando que ela tá olhando pro fone e tal. A câmera foca, né? A câmera foca neles dobrando e você vai olhando assim, eu falando, que isso, cara? Tá diminuindo essa foca? Aí que ele vai diminuindo, aí você vai entendendo, fala, putz, ela vai sumir, velho. E dito e feito, ela some, depois o berço some. Só que daí a Ruby fica nisso, né? Novamente, tipo, porque só eu lembro da criança. Vocês não estão lembrando da criança, tudo, então, porque tem alguma coisa errada, essa realidade tá errada. Aí o doutor, ele precisa quebrar o tecido ali do espaço-tempo, meio que para encontrar a realidade que tá ali. Então, para ele conseguir fazer isso, ele precisa usar os Artons, que é aquela força que faz a regeneração dele. Então, ele faz ali todos uns poderes com a mão, né? Com a mão dele começar a se regenerar, e ele joga aquilo no núcleo da TARDIS e consegue criar meio que tipo uma explosão ali. E ele quebra a realidade e vai parar na realidade. E aí é o ponto. Ele vai parar na realidade verdadeira ou ele vai parar numa realidade que ele criou? Parar numa realidade onde tá lá a Belinda com a Pop, beleza. Só que daí ela vai contando pra ele: eu precisava estar aqui 24 de maio, às 7h30 da manhã. 7h30, né? 7h30. Às 7h30. Aí ele fica, tipo, olhando, ela fala, eu sempre falei isso pra você. Aí eles começam a mostrar pra você desde o início da primeira temporada, da segunda temporada, com a Belinda. E ela sempre falou que ela precisava estar lá. Isso, e ela sempre falou da Pop, sempre falou de tudo, falou do cara, que era o pai dela e tudo mais. O pai da menina é ele e tal, e vai mostrando, sabe? O doutor vai, tipo, olhando e você que tá assistindo fica assim, tipo... Mas não era isso que aconteceu. Não, mas calma aí, velho. Calma aí, mano. Calma aí, que parada é essa? Aí é o que pra mim pega, que é, você já tinha desperdiçado, eu acho todo esse final muito bem feito. Em questão de emotivo e tal, principalmente depois do que vai acontecer no final, porque como eu falei aqui, o doutor ele usa a energia da regeneração pra poder quebrar a realidade, então basicamente ele se sacrifica. Ele força uma regeneração. Mas isso aqui a gente vai deixar como o nosso último ponto aqui. Então todo momento, esses minutos finais, basicamente os últimos 10 minutos, eu acho tudo muito bonito, sabe? Tudo muito emotivo, tudo muito bem feito. Mas ao mesmo tempo, ele meio que anula várias coisas. Rani e Ômega já foram extremamente desperdiçados. Aí quando isso acontece, pra mim, Josimar, não sei se é a mesma percepção do Luiz, eu achei que jogaram a Belinda fora. Desperdiçaram totalmente a personagem com esse plot twist no final. Exatamente, porque, tipo, porra, vai ter que trocar, tá ligado? Tipo,
Foi isso que eu entendi. Tipo, mano, Não só chega. isso, em relação ao 24 de maio, tipo, pô, o planeta foi destruído. Aí E não mostra um monte de explica, né? coisa, sabe? E não explica isso. Basicamente, não é que ela precisava voltar pro dia 24 de maio porque ela tinha que ficar lá com a menina lá. Ela ia trabalhar, né? É. A mãe dela ia ter Sabe? um concerto e ela ia ficar com a mãe dela, com a filha dela. Tá, tipo, era isso, sabe? Era esse o ponto. E não explica o que aconteceu no dia 24 de maio que ele foi destruído, o porquê que ele foi destruído, porque não, aqui se tentar enfiar a goela abaixo, que é negócio do ômega lá, não vai descer, não. Não Não, desce, que porque lá pô, não o tem Ômega, nem né? sentido. Coitado, velho. O Ômega aqui foi um zero à esquerda. Foi jogado aqui só pra fanservice. Isso aí, é E aí isso que eu tem falo, sabe? aquele... Eles vão enfraquecendo, velho. Eles vão enfraquecendo e as coisas começam a não fazer sentido, porque o mundo não foi destruído, velho. Era um negócio do Exatamente. mundo E dos aí tem desejos, aquele não era o negócio mundo que eles deles. fizeram, exatamente. Não era o planeta Terra, tá O... ligado? Na hora que vai se desfazendo o véu lá do tempo lá, que vai afundando a cidade, que ela quer ver o ômega através, não Sim, sei da onde lá. no Primeiro que subverso não lá. explode, primeiro que não explode. Todos os episódios que Sim. mostra lá o finalzinho da Terra, tá tipo, tá os negócios da Terra, tipo, em Tá no destroços, espaço, em velho. pedaços, tá no espaço. O relógio, E né? no próprio O relógio episódio do 6, Big Bang lá. Aí ele aparece. e no próprio episódio 6, na hora que eles estão indo embora lá, que aparece aquele holograma do cara que eu não sei quem que é, mas aparentemente ele é famoso. É o Graham Norton. Esse. É o apresentador lá Ele fala, né, Reino tipo, Unido. a Terra foi dizimada no dia 24 de maio de 2025 e não sei o que, e Sim. papapá. Tipo, E ela houve não uma foi, grande velho. explosão e tudo mais, e tipo, os caras não Ela não explicam foi, isso, velho. tá ligado? Ela Em não nenhum foi momento dizimada, teve mano. esse risco iminente de, tipo, a Terra explodir ou ser Não, dizimada, tá ligado? não, porque quando toca as badaladas lá, que chega no dia 24, qual que era a intenção? É aquilo do véu, de fazer, meio que romper o véu, conseguir o processo lá do subverso pra ela conseguir trazer o ômega de volta. Então não Então, mas destrói aí nada, velho. o subverso ele afunda as coisas que tá na superfície. E não explode e joga as coisas pro espaço. Então, cara. Não tem Aí no lógica. final, aí já tava absurdo, aí no final eles pegam e falam que na realidade é porque essa data aí do dia 24, ela precisava cuidar da filha. Então, eu não posso estar viajando nessa data, então por isso que. Sabe? Então, tipo, cara, eles vão conseguindo anular muita coisa que eles foram apresentando. Aí, tipo, eles diminuem a Belinda total pra mim. Tipo, diminui muito, assim, muito. E aí fica extremamente confuso também porque você não entende, sabe? Tá, mas então qual que é a realidade, afinal de contas? Essa que tá a Belinda com a filha é a verdadeira? Essa é a realidade verdadeira? É Ou a ele realidade acabou que criando? começou a temporada? Entendeu? Aí você fica, se for a realidade que começou, aí, sei lá, mano, pra mim foi meio que um desperdício de várias coisas, assim. Beleza, eu acho um plot twist interessante, né, de você descobrir que ela já tinha filha e tal, eles mostrarem que ela contando tudo pra ele, mas sei lá, tá ligado? Fica meio vazio várias coisas, assim. E isso anula muito mais ainda a Run e o Ômega, que já foram anulados por si só, entendeu? Aí esse plot twist no final anula muito mais eles, cara. Eles se Sabe? anularam, eles se anularam a si mesmos. tá Não, ligado? não, eles conseguiram fazer com que a temporada ficasse apagada e ao mesmo tempo apagassem a primeira, porque foi criado toda a ideia do panteão dos deuses e whatever, né? Chegou no final aqui e cagaram pra tudo. Falou, eu que Sabe? sei, pronto, vai ser assim. O Foda-se. panteão dos deuses morreu, entendeu? Acabou, não tem mais, não tem mais força. Entendeu? Depois disso. Né? Mas beleza, pra mim o que ficou muito falho foi o final ele anula a força dos dois pontos que eles estavam colocando como uma grande ameaça, que é a Run e o Ômega, anula a Belinda e ao mesmo tempo toda essa confusão no final anula a segunda temporada inteira. Pra mim, tipo, eu fiquei meio frustrado com o final. E aí, outra coisa que me frustrou foi eles já tiram o Nicot como doutor daqui e já regeneram ele com outro rosto. De surpresa. É uma mulher, né? De surpresa, porque geralmente eles avisam, já é dito o ator que foi escolhido, ou às vezes não, mas é avisado, sabe? Ah, esse aqui vai ser o último episódio desse doutor e vai ser escolhido outro. E esse não, né? Do nada chegou, se você não pegou spoiler, do nada você tá assistindo e beleza, ele Troca, regenera e boa. não tem mais.
2 temporadas pra ele, que eu acho que é um dos melhores doutor que tinha dessa nova geração, né, dos 6 que a gente teve da nova geração. Ele pra mim era o meu segundo favorito, só tava abaixo do David Tennant, porque o David Tennant pra mim é, cara, tipo, o melhor de todos, assim, não tem como. Tem até a piadinha, né, quando ele tá lá vendo o rosto de todos os doutores, na hora que para no do David Tennant, ele fala, né, ele fala que, como é que ele fala? Desculpa, mas eu sempre fui o melhor, como que é? Alguma coisa assim que ele fala, né? Eu não lembro a palavra exata que ele fala. Não sei se é melhor ou mais bonito, alguma coisa assim. Porque é o favoritismo de todo mundo, fã de Doctor Who, é o David Tennant. Inclusive eu tava pulando aqui, mas a gente tem a aparição da 13ª doutora, né? Que é a Judy Whittaker, que entra lá pra conversar com ele antes de ele fazer todo o esquema da regeneração. Então, mais uma surpresa ali que a gente tem o retorno dela, conversando com ele ali, depois de um tempo. E aí, ele se regenera. E ele se regenera pra quem? Luiz não sabe. Pra quem que é. Não faço ideia. Eles se regeneram pra Billie Piper. É aquela atriz que aparece no final. A Billie Piper, ela é a Rose. A primeira companion dessa nova geração, que surgiu em 2005. Ela ficou a primeira temporada com o Christopher Eccleston lá, que é o primeiro doutor. E ficou a segunda temporada inteira com o David Tennant. E, tipo, eles formam uma química gigantesca, o doutor do David Tennant com ela, assim. E tem todo um plot twist dela lá, como uma outra entidade, depois você descobre o que ela é. E aí o que acontece aqui? Usou-se muito fanservice de Doctor Who nas temporadas, inclusive nessa segunda. E aí eles mostram regenerando de surpresa, já mostram o rosto de quem regenerou. E o rosto é da Billie Piper, que fez um personagem extremamente icônico de Doctor Who, que é a primeira companion da segunda geração. E aí na hora que aparece ela, eu fiquei tipo, cara, que isso, velho? O que vocês estão fazendo da vida? E, cara, o Luiz, como ele não viu, ele viu que era uma mulher e beleza, whatever, mais uma mulher, entendeu? Já teve lá a Judy Whittaker, que agora é mais uma mulher. Só que pra quem assistiu desde, sabe, a nova geração, a segunda no caso, na hora que a Billie Piper aparece, você fica tipo, caralho, velho, que porra é essa, meu irmão? Já trouxeram o David Tennant pra segunda vez, e agora você vai trazer a atriz que fez uma das companions mais icônicas de Doctor Who, que é a Rose. Você vai trazer a atriz pra fazer o novo doutor, no caso a nova doutora, sabe? Por enquanto é uma incógnita pra gente, porque a gente não sabe se ela vai ser de fato, ou se o cara vai fazer de novo o mesmo que ele fez com o David Tennant, né? Só um especialzinho, tchau, obrigado. Tipo, o especial de Natal ela aparece, acontece uma parada lá, regenera pra quem for ficar numa temporada inteira. Mas aí fica sabe, tipo, fica essa coisa, tipo, mas o que esse cara tá pensando, velho? Será que ele vai continuar nesse esquema de fanservice? Sabe, tipo, quem é fã de Doctor Who pirou com o retorno da Billie Piper. Eu achei interessante, mas ao mesmo tempo eu fiquei nisso, sabe? Pô, ela fez um personagem muito icônico, tá ligado? Pra você repetir o rosto dela agora como doutor, ficou estranho pra mim. Eu vou esperar pra ver quando eles falarem alguma coisa, se ela vai gravar um especial aí de Natal ou não, pra gente ver qual que é, sabe, do futuro. Eu fiquei sentido, né, de o Nick já sair, mas fazer o quê? Eu também achei bem zoado. Mas eu acho que a Disney hoje, ela tá muito nesse negócio de fanservice, tá ligado? Tipo, a Disney tá eu achei rumo, tá ligado? Tipo, tudo os caras tá, tipo, vê rumor, você quer? Toma, tá ligado? É isso, mano. Eu não sei se tem dedo da Disney no meio, porque a Disney ela meio que distribui, né? Ela dá a grana e distribui. Mas a BBC ainda é a cabeça por cima do negócio. Mas você acha que a Disney não fala o negócio? Eu acho que não. No caso do entendeu? Eu acho que no caso de Doctor Who, não. Porque a BBC é muito forte, sabe? Então a Disney ela meio que distribui os outros locais. E é porque lá no Reino Unido é a BBC que passa. E o stream lá é o iPlayer. Alguma coisa assim, eu acho que é o stream deles lá. E aí pros outros países que a Disney distribui. Então acho que como a criação é lá, eu acho que ela não tem o dedinho, sabe? O que me fica nesse ponto de fanservice é porque é o showrunner que voltou, que é o cara que fez Doctor Who voltar lá em 2005, né? É esse cara, ele fica de 2005 a 2009, tá? Até entrar o outro showrunner. Então eu fiquei meio que assim, tipo, ele tá voltando, parece que ele tá querendo trazer muita coisa
sabe, tipo, no nostálgica. O cara volta e traz o David Tennant junto com ele. Aí agora pega e vai trazer o rosto da companion mais famosa dele de volta, entendeu? Então, tipo, eu acho que ele tá pegando muito no fanservice por causa disso, entendeu? Como ele já foi o primeiro showrunner, ele tá voltando agora, parece que ele tá querendo trazer muito dessas coisas, hein? Aí eu não sei, mano. Eu ainda tô meio confuso com ela sendo. Eu não sei o que achar com ela sendo a nova doutora, sabe? É uma jogada grande, assim, tipo, vamos colocar uma mulher pra fazer Doctor Who de novo. E vamos botar quem? Billie Piper, que é um rosto que os fãs gostam. Porque quando a Judy Whittaker virou, só foi crítica, entendeu? Aí como é que o doutor agora vai ser uma mulher? Como é que vocês estão fazendo isso com a minha série? Estão colocando a mulher pra ser o doutor. Meu Deus do céu. E foi, velho, foi crítica em cima de crítica. Tanto que os episódios, né, as temporadas com menor número, menores notas de avaliação, são as 3 que tem a Judy Whittaker, que é a mulher. Então, tipo, cara, caiu. E aí, beleza, o Russell T. Davies traz David Tennant de volta, todo mundo, pô, que foda. Aí ele vem Liquid, um negro gay. Sofreu também um monte de empresário lá fora. Os episódios foram mais ou menos bem avaliados e tal, mas eu acho que esse peso em cima do Liquid fez ele sair, além também do fato de que o Liquid, ele é um nome grande, né? Seja em filme e em série, né? Então acho que ele não ia ficar preso muito tempo na série também. Ele não ia ficar muito ali. Mas eu acho que essas críticas também vieram em cima. Porque também, né? Assim como mulher, teve as críticas em cima de um doutor negro gay, né? Então, teve esse ponto aí. Aí eles falam, eu achei beleza. muito foda. Eu não sei se Eu acho ele nos sensacional. anteriores não tenho nada. Mas, mano, eu achei ele muito foda. Sério. Não, eu achei ele sensacional, cara. Carismático demais, sabe? A Carismático, atuação dele quando precisa ser sensacional, furioso, ele velho. é. Não, quando precisa ser furioso, ele é. Quando precisa ser firme. Quando tem os momentos de drama, ele entrega. Mas ele é extremamente carismático, sabe? Então eu acho que ele entregou coisas muito fortes. O episódio que mostra ali a negritude, a cultura. Eu acho esse episódio sensacional, que você vê o brilho Da no rosto, história, né? no olhar do cara, né? É de estar entregando aquilo, sabe? Então, eu fiquei sentido por isso, porque eu acho que ele foi retirado por causa desse peso que tinha em cima. Então, arrumaram um jeito de já jogar, né? Já tirar ele agora. E aí, tipo, vamos fazer o quê, mano? Vamos botar uma mulher. Aí vamos botar uma mulher que os fãs gostam. Então não vai ter crítica, né? Diferente da Judy Whittaker. Não vai ter esse peso em cima. Pô, o doutor é uma mulher de novo. Não, é a Billie Piper. Então, entendeu? É o rosto que fez a Rose. Então as pessoas não vão cair matando em cima. Agora resta saber, né? É, O que quem que vai conhece, acontecer. né? E quem não conhece. Então quem não Porque conhece, tipo querendo ou não, você... tem uma galera gigantesca que assiste agora que não assistiu o anterior, né? Vamos ter que esperar, né? Talvez no final do ano, se tiver o especial de Natal, a gente tá de volta aí. Pra gente falar do especial de Natal, ver aí com Billie Piper aparecendo e tal. Mas provavelmente a gente deve voltar antes. Porque, né, a gente tem a guerra entre a Terra e o Mar. Tá com data pra estrear ainda até o final de 2025. Então, talvez a gente volte aí pro degustando aqui no universo do Doctor Who antes do especial de Natal. Vimos.